A Iniciativa Liberal tem, nesta legislatura, adotado, nesta primeira legislatura em que estamos no Parlamento dos Açores, adotado uma forma responsável de reverter, de ajudar a reverter o caminho de crescimento da dívida da região autónoma dos Açores, porque acreditamos que este é o caminho que pode, de facto, ajudar às empresas e às famílias. Não há orçamento bom para as empresas e para as famílias, senão um orçamento que reduz impostos e que contém o crescimento da dívida. Este é o caminho, este foi o caminho que nós escolhemos para ajudar essa maioria do Governo a reverter a situação em que os Açores se encontravam. De 2000 a 2020, nos últimos 10 anos, a dívida pública regional cresceu 869%, passando de 248 milhões de euros para 2.405 milhões de euros. Foi o regabof. Disse o Sr. Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública daquela tribuna que a oposição tinha sido responsável, e foi responsável também pelo crescimento dessa dívida. A oposição de então foi também responsável pelo crescimento dessa dívida. Nós não queremos ser irresponsáveis como foi responsável a oposição do passado. Nós queremos ser mais responsáveis. Por isso, no primeiro orçamento que aprovamos nesta Casa, contribuímos para a redução dos impostos a todos os açorianos até o limite dos 30% que nos permite a Lei de Financiamento das Regiões Autónomas. Era bom que na República, no orçamento que se começa a discutir hoje, fossem além daquilo que nós fomos, que reduzissem impostos. Mas qual é a opção socialista? É não mexer nos impostos. Ou seja, a opção socialista na República é insistir na esmolinha em vez de reduzir os impostos aos portugueses, que reduziria os impostos diretamente aos açorianos. São 40 milhões de euros, são 40 milhões de euros de juros por ano do serviço dessa dívida. Esta região não pode continuar a suportar um serviço da dívida dessa dimensão. Não pode, mesmo pondo em risco investimento. Porque há quem diga por aí que é importante constituir dívida para promover investimento. Ora, este keynesianismo do passado trouxe-nos a números desastrosos. O PIB não cresceu. O VAB não cresceram à mesma dimensão que cresceu a dívida. O que quer dizer que a opção por endividar para fazer investimento foi errada, os investimentos escolhidos foram completamente errados e então hipotecamos o futuro das gerações açorianas que hão de vir a seguir a nós. Não aponte, Sr. Vice-Presidente, porque o senhor foi também a tal oposição responsável que ajudou a construir essa dívida. Sempre muito responsável. Cada açoriano de 2000 para 2022, cada açoriano tem hoje menos dívida para pagar do que tinha se tivéssemos continuado na espiral de endividamento que vinha do passado e que ainda agora, daquela tribuna, foi defendido pelo Partido Socialista. Dívida, senhores deputados, dívida é igual à pobreza, garantidamente. Nas pessoas, nas famílias, nas empresas, nas regiões, nas nações, para todos nós, dívida é igual à pobreza, garantidamente. E tarde ou cedo, a dívida é para se pagar e quando tem que se pagar, deixa de se fazer o investimento que tem que ser feito. Causa tosse em alguns dos senhores deputados, eu percebo, nunca tiveram, por isso fazem-na em nome de todos, em vez de se fazer em nome pessoal. As dívidas contraídas hoje hipotecam o futuro de amanhã. E cada euro contraído pela região hoje é mais um euro que tem que ser cobrado de impostos amanhã. E esta não é a trajetória que a Iniciativa Liberal escolheu para os Açores e para os açorianos. Relativamente à SATA e àquilo que está no artigo 20º do Orçamento, é imperativo que seja travada esta sangria. A venda de mais de 50% da Azores Airlines é um imperativo. A dívida acumulada
financeira, nem estou falando de dívida comercial, porque se formos à dívida comercial provavelmente vamos ter algum desgosto, a dívida financeira acumulada das Azores Airlines, do Grupo SATA, por via das Azores Airlines, são quase 600 milhões de euros. O total que era necessário essa região ter para a execução de um quadro comunitário de apoio. A verba necessária para a execução de um quadro comunitário de apoio. É isto que põe em causa o futuro dos Açores e dos açorianos. É isto que põe em causa o futuro dos Açores e dos açorianos. Entre 2020 e 2021, para arrematar, o PIB desta região cresceu 70%, enquanto a dívida cresceu quase 900%. O VAB 70%. O VAB cresceu apenas 8,36% em 10 anos. 8,36% em 2 anos. A dívida cresceu 900% nestes mesmos 10 anos. 900%. Temos que ter sempre isto na nossa cabeça. O Sr. Deputado Carlos Silva deu dali o exemplo extraordinário da Madeira. Até parece que isto é verdade. Como se na Madeira tivessem resolvido através da dívida pública as soluções das pessoas, das famílias e das empresas. É falso dar o exemplo da Madeira, porque o exemplo da Madeira é o pior exemplo que nós podíamos ter. O pior exemplo que nós podíamos ter foi aquele que chegou à Madeira em 2020, que não se pode endividar, tem um programa de intervenção fortíssimo, que está a travar o crescimento da Madeira, que está a travar o crescimento das famílias, que está a travar o crescimento da atividade económica. Porquê? Porque constituíram dívida a mais. Não falta gente desta região autónoma dos Açores que tenha dito em tempos. João Jardim é que era um bom presidente, fazia dívida, mas fazia coisas. O resultado está à vista. Para percebermos todos nós, se continuarmos, ou se tivéssemos continuado na senda do endividamento para fazer investimento, onde é que tínhamos chegado? Tínhamos chegado à situação em que está a Madeira neste momento.